Olá pessoal, nós vamos dar continuidade aí agora ao nosso projeto e na aula de hoje o objetivo que a gente tem aqui para fazer é adicionar o cadastro de disciplinas aqui no nosso cadastro acadêmico. Então nós vamos fazer a adição do cadastro de disciplinas aí para a gente poder fazer a vinculação deles aqui dentro do nosso sistema. Então vamos começar fazendo alguns ajustes aqui para a gente poder começar a fazer a nosso cadastro de disciplina. A primeira coisa que eu tinha observado aqui, só para fazer uma correçãozinha, que o controller aqui de titulação na última aula, a gente tinha colocado nele aqui na restrição aqui chamado titulação, sendo que na verdade é nome. Então tem de trocar só aqui para poder fazer o ajuste aqui para pegar essa validação de forma correta aqui. Esse é só um ajustezinho que a gente tinha de fazer aí da última aula. Agora eu vou começar a fazer aqui a criação das nossas classes então. Então eu vou vir aqui e vou criar a classe disciplina, né? Então PHP Artisan make model disciplina -n. Então nós vamos fazer a criação dela. Vou ir lá na model de disciplina e vou só vir aqui protected table disciplina. Só para a gente vincular ela corretamente. Vou vir lá na minha classe de database, né, database migrations, vou pegar aqui na minha disciplinas table, e aí eu vou vir aqui, vou trocar para disciplina, ao invés de ser disciplinas, só para bater o mesmo nome, e além do ID eu vou vir aqui e vou colocar um nome também, string nome de tamanho 100, pode ser só uma string de tamanho 100 aqui mesmo. Então vou dar um migrate aqui, dessa forma ele já vai criar aqui, e aí agora eu vou vir e vou fazer a criação do meu controle de disciplina. Então vou fazer lá make controller, disciplina controller e fazer ele do tipo resource. Ok, vamos lá no controller, app, http controllers, disciplina controller. E aí eu vou vir aqui e vou fazer os ajustes aqui que vão ser necessários. A gente vai basear ele totalmente aqui no titulação para poder facilitar a nossa vida aqui. Para mim não precisar de ficar fazendo muitos ajustes nem nada do tipo. Então eu vou pegar aqui o da titulação, vou substituir ele aqui. Não vou substituir, não, vou fazer ele aqui. Use app barra model barra disciplina, certo? Primeira coisa eu vou vir aqui, vou fazer models, na verdade, disciplina. Aí eu vou fazer aqui a criação de um novo, né? E disciplinas. Disciplina. Horizontal. Return view vai ser disciplina index. E aí eu vou passar os meus parâmetros aqui, né? Disciplina. E disciplinas. Beleza? Vou pegar esse aqui porque lá no create a gente não vai ter. O story daqui a pouco a gente pega. O show a gente não vai ter. O edit vai ser igual esse aqui, só porque ao invés de ser o new disciplina vai ser disciplina response find, passando o ID. Ok, o destroy a gente vai ter também. E aí aqui o save o story a gente vai basear ele aqui, né? Eu vou vir aqui no story, vou basear nele aqui, vou fazer a validação do nome, disciplina que eu vou trocar aqui, que eu vou pegar disciplina e aqui, ao invés de ser titulação, disciplina. Beleza, no destroy a gente também pode pegar aqui bem parecido. Aí. Disciplina, destroy, aí disciplina e aqui barra disciplina. Beleza, isso aqui é bem rápido, não estou perdendo muito tempo não. Vou vir aqui na routes web e vou adicionar a disciplina aqui também, né? Vou adicionar a disciplina controller aqui também. Beleza. E lá na minha index,
Resources Views. Eu vou vir aqui no template e já vou criar aqui uma rota para disciplina. Barra disciplina. Criar o ícone de o menu para disciplina. E lá na titulação eu vou copiar e vou colar, porque ela é bem parecida, só vai mudar algumas coisinhas. Então aqui o nome da tela, disciplina, vai salvar no disciplina. É bem tranquilo aqui. Onde está em titulação, vou vir aqui e vou trocar. Aí aqui, disciplinas. Disciplina ID, beleza. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai fazer esse tratamento aqui. Eu vou até tirar ele, depois a gente faz essa parte do tratamento aqui para poder desvincular ele aqui. Eu vou deixar ela aqui, por enquanto, sem tratamento nem nada. Depois a gente faz o tratamento em qualquer coisa. Só para excluir mesmo, bem tranquilo. Se eu vier aqui agora, vou dar um save aqui de novo. Já vai atualizar, já vai ter a minha disciplina aqui. Eu vou criar aqui uma disciplina, por exemplo, Web 1, Web 2, só para dar alguns exemplos aí, tranquilo. E aí vamos pôr aqui, por exemplo, sei lá, informática básica. Bem tranquilo. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vincular essa disciplina ao professor. Só porque diferentemente de a titulação, deixa eu até fazer alguns cadastros aqui, porque eu tive de resetar meu banco. Beleza. Depois esses 4 básicos aí, tá bom. Diferentemente da titulação, onde a gente só vai ter uma escolha, na disciplina aqui a gente vai pôr várias escolhas. Então, o mesmo professor vai poder dar aula de diversas disciplinas. Então, nós vamos ter de fazer algumas modificações aqui. Primeira coisa que eu vou ter de fazer, como a gente vai poder ter um caso que um professor pode ter várias disciplinas e uma disciplina pode estar disponível para vários professores diferentes, então a gente tem algum caso de um relacionamento N para N. Então pode ter um professor, uma disciplina que vai ser dada por 2 professores, pode ter um professor que vai dar mais de uma disciplina, então a gente tem um relacionamento múltiplo. Então o que nós vamos ter que fazer? Quando a gente tem um relacionamento múltiplo, a gente vai precisar criar uma tabela intermediária, chamada de professor-disciplina ou disciplina-professor, que vai ter sempre o ID do professor e o ID da disciplina. E ela que vai fazer esse relacionamento aqui para a gente. Então, vou vir aqui e vou fazer essa tabela intermediária, a primeira coisa que eu vou estar fazendo. Então, PHP Artisan make migration, vou chamar ela de professor disciplina. Vamos esperar que ela vai criar lá, database migrations. Aí eu vou vir aqui nessa professor disciplina, eu vou pegar aqui, igual da disciplina aqui, eu vou fazer essa chamada do create schema aqui, vou chamar ela de professor disciplina, e a mesma coisa no down, vou dropar ela se ela existe aqui, para a gente poder eliminar. Beleza, o que nós vamos ter nessa tabela aqui? Nós já fizemos uma vez aqui os relacionamentos. O que acontece? Nós já fizemos aqui em uma outra tabela, na própria tabela de professor, a criação de chave estrangeira. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui para fazer a criação de chave estrangeira aqui, ó. Na hora que a gente está fazendo o create titulação, só vocês verem. A gente pega e cria uma coluna com o mesmo nome, no caso, com o mesmo tipo lá da tabela da outra tabela. Então, por exemplo, se a gente está vinculando professor com titulação, a gente cria um side chamado titulação, que vai fazer a referência com a tabela de titulação. Só que nesse caso eu vou criar dois atributos, um para o professor e outro para a disciplina. Então eu vou criar um chamado professor e outro para disciplina. E ambos vão ser chave estrangeira. Então eu vou pegar essa mesma parte aqui e vamos fazer a chave estrangeira. Então primeiro a gente determina qual que é a coluna da tabela de professor, depois qual que é o campo na outra tabela e depois o nome da outra tabela. Então, professor, nessa tabela chama professor, vai referenciar ID em professor. E a mesma coisa, a gente pegar disciplina nessa tabela, vai referenciar a disciplina da outra. Dessa forma, a gente vai criar uma tabela que vai ter uma chave estrangeira, uma coluna N para M. Vou vir aqui, vou rodar o migration dela. Se eu pegar aqui e visualizar no PHP MyAdmin, só para mostrar para vocês, opa,
aqui, ó, na tabela de professor disciplina, a gente tem o professor e a disciplina. Nem precisa de chave primária para esses relacionamentos aqui, só se vocês quiserem mesmo. E aí você tem aqui no caso, esse professor e a disciplina aqui, ambos, se eu tentar fazer a inserção, vocês vão ver que o professor aqui, a disciplina vai me dar apenas os valores das disciplinas que eu tenho armazenado. E o professor, como eu não tenho nenhum armazenado, não vai aparecer. Mas se tivesse, ele apareceria aqui também. Então, dessa forma, eu criei a vinculação aqui com as minhas duas disciplinas. E como que eu faço, então, para mim poder realmente brincar com isso aqui e colocar o código para funcionar? Se eu vier aqui, ó, Laravel, many-to-many, vocês vão ver que tem uma página, igual eu já sempre falei, aqui do Eloquent, que tem a questão do relacionamento many-to-many. O que você vai fazer? Você vai pegar lá na sua model de professor, por exemplo, e aí você vai fazer uma chamada belongs to many, ou seja, quer dizer que ela pertence com o relacionamento n para n. Qual que é a tabela que ele tem, que ele está relacionado? Na frente a gente coloca tabela. E aí depois a gente coloca quais que vão ser a tabela que vai determinar, por exemplo, então o professor, ele é relacionado com a tabela disciplina. Qual que é a tabela que faz o relacionamento n para m? A gente acabou de criar ela aqui, professor disciplina. Qual que é a coluna que o professor determina? É a coluna professor. E qual que é a coluna que determina a disciplina? É a coluna disciplina. Dessa forma, a gente faz o relacionamento lá dentro da nossa tabela, na nossa classe de professor. Então, eu vou vir aqui, app, models, professor. Então, eu vou vir aqui e vou criar a função function, só para confirmar lá, é uma função normal, né? Public function. No caso, eu posso vir aqui e chamar algum nome que não tenha nessa tabela. Por exemplo, pode ser lista disciplinas. O que essa lista disciplinas vai fazer? Ela vai ter lá um return. This belongs to many. Aí a gente passa aqui app/models o nome da model, ou é o contrário, desculpa, models/disciplina. Qual que é o nome da tabela que vai fazer o meio? Professor, disciplina, que é o nome dessa view aqui que a gente acabou de criar, professor, disciplina. Qual que é a coluna de professor? Chama professor. E qual que é a coluna da disciplina? Chama disciplina. Dessa forma, a gente vai já adicionar a vinculação many-to-many para a gente poder conseguir consultar esses dados lá na tela. Além disso, a gente pode vir aqui também e criar o one-to-many. Quer dizer, para mim poder adicionar a titulação aqui já também, já que a gente está fazendo, né? Um public function objeto titulação return this has many. Aí a gente coloca na frente app/models/titulação e a gente vai colocar qual que é a coluna que eu quero vir aqui na frente. Se eu não tiver, por exemplo, uma coluna, tá vendo? Eu coloco aqui na frente foreign key. Então, qual que é a coluna de foreign key? Chama titulação. E na outra tabela chama ID. Só para a gente poder fazer a garantia. Então, nessa tabela chama titulação e na outra tabela chama ID. Se a gente vier aqui agora e rodar nosso projeto, vou ver que aqui na tela de professores parece que não mudou nada, mas tem como a gente vir aqui agora e fazer algumas modificações no nosso construtor. Vou vir aqui app, http, controllers, professor controller. Essa questão da gente fazer o join aqui, agora a gente não precisa mais, por quê? Posso vir aqui, ó, professor, all, e a mesma coisa aqui embaixo no edit, professor, all. E aí o que eu faço? Lá na minha view, vou voltar lá na view, resources, views, professor. Eu posso vir aqui e ao invés de colocar aqui na hora de mostrar professor titulação, eu já não criei uma função chamada objeto titulação e chamo o nome. Ou seja, eu vou pegar desse objeto titulação aqui o nome dessa coluna. Se eu vier aqui cadastrar agora, por exemplo, teste, e-mail teste@teste.com, matrícula 123, titulação mestre. Se eu vier aqui em salvar,
Engraçado, parece que eu coloquei na ordem inversa lá na professora, tem que ser o contrário. Primeiro eu coloco o ID da outra tabela e depois o chave estrangeira. Pode ver que deu um erro aqui, titulação, ponto de titulação. Tá, mas não chama nome não? Deixa eu só... Objeto titulação, é uma função, nome, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Ué, tá dando um erro aqui do has many. Deixa eu confirmar aqui. Professor has many. É isso mesmo, né? Primeiro eu coloco a foreign key. Não, então tá certo. Primeiro a foreign key. Deixa eu só colocar só a foreign aqui, só para confirmar. Deixa eu tirar aqui. Ué. Coluna titulação. Titulação. Tá. Não, não é não. Então tem que colocar o ID primeiro e depois a titulação. Propriedade nome não existe na coleção. Deixa eu só ver como que tá lá na tabela de titulação, se chama nome mesmo. Mas é nome mesmo. Ué. Deixa eu verificar aqui. Titulação. Espera aí. Ah, não, mas é por isso. O professor, ele só tem um. Então, não é has many. É no caso, é o has one. Nossa, o professor só tem uma titulação. É por isso, has one. Vamos colocar o has one aqui agora. Isso mesmo, aí deu certo. Aí apareceu aqui a titulação do professor já cadastrada. Aí a gente vai poder fazer a mesma coisa com as disciplinas. Imagina aqui comigo, ó, por enquanto eu ainda não tenho nenhum valor lá. Mas imagina que eu viesse aqui e falasse que o meu professor lá, eu vou fazer uma inserção manual. Professor teste, ele vai dar aula de Web 1 e ele vai dar aula de Web 2. Vamos salvar ela aqui. Dessa forma, se eu vier aqui no browser agora, tem tanto o professor vai para a aula de Web 1 quanto para a aula de Web 2. Como que a gente iria fazer para mostrar isso lá na minha view? Deixa eu entrar aqui na view. Cadê a view de professor? Deixa eu abrir ela aqui de novo. Então, o que eu faria? Eu viria aqui depois de titulação, por exemplo. Disciplina. Pode ter várias. E aí, dentro dessa TD aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma lista. Pode ser um OL, pode ser o que eu quiser. Por exemplo, eu vou criar um OL aqui nesse caso. Vou rodar um for each. Então vai ser professor. Eu chamei ela de lista de disciplinas, né? Deixa eu até confirmar aqui. Isso, lista de disciplinas. As disciplina. Para cada disciplina que eu tiver, eu vou vir aqui, vou colocar um LI com disciplina nome. Ou seja, vai aparecer lá para o professor uma listinha com as disciplinas que ele tem acesso. Vamos verificar se isso aqui está ok. Ah, é, né? Se eu não colocar aqui chave, vai imprimir o valor que eu coloquei lá na tela. Beleza, já trouxe aqui que ele está dando aula de Web 1 e Web 2. Mas a gente não pode fazer isso no banco, a gente tem que fazer isso aqui com a seleção aqui na tela. O que eu vou fazer? Então eu vou vir aqui e vou criar um select múltiplo. Então eu vou lá no professor controller, vou adicionar o amodel disciplina e vou passar junto, além das titulações, eu vou passar as disciplinas. E vou passar aqui também além disso, vou levar isso aqui também lá para o meu edit. Vou pôr aqui, titulações e disciplinas. Ok, então agora eu estou passando as disciplinas também. Eu vou vir aqui e vou reorganizar para mim poder colocar minhas disciplinas aqui. Deixa eu ver como que vai fazer a minha tela.
Eu vou pôr nome, e-mail, matrícula e titulação na primeira. Vou pôr ela com tamanho 3. E depois eu vou vir aqui e vou colocar aqui na linha de baixo de tamanho 4, minha disciplinas. E aí eu vou vir aqui, vou trocar para disciplina e tal, a mesma coisa. Disciplinas, tal, professor disciplina. Só porque isso aqui a gente não vai poder comentar aqui por enquanto, né? Então eu vou até tirar essa opção de selecionado, depois a gente faz o ajuste dela aqui na hora que a gente estiver editando. E eu vou ter de vir aqui, tipo, além de required aqui, eu vou pôr um múltiplo aqui, que aí a gente vai ter a nossa disciplina como sendo um campo múltiplo. Só porque olha aí pra vocês verem o que vira. Vira esse troço. O campo múltiplo padrão do HTML, ele é um campo que ele é bastante difícil de se estilizar e tal. Então nós vamos trabalhar com uma bibliotecazinha aqui para a gente poder dar uma melhorada nesse camarada. Deixa eu até aumentar esse aqui para 5 e esse aqui para 3, para me organizar melhor e não ficar cortando. Isso. Então nós vamos colocar aqui uma estilização aqui de alguma biblioteca que pode deixar isso aqui mais elegante para a gente, mais bonitinho. O que nós vamos fazer? Então nós vamos vir aqui, ó, eu vou procurar uma biblioteca chamada Select Picker. Essa biblioteca, ela faz justamente essa questão que eu coloco lá para vocês. Aqui, se eu vou mostrar nos exemplos aqui, aqui dentro dos exemplos aqui, deixa eu colocar nos exemplos aqui só para mostrar, ela faz um múltiplo select aqui, que a gente consegue vir e marcando vários, tá vendo? Então, ela vai deixar no mesmo estilo lá pra gente, só porque de forma mais elegante. Nós vamos vir aqui e vamos importar ela aqui. Então, vou vir aqui, vou baixar ela. Vou colocar ela lá no meu projeto. Public, aí no JS, eu vou colocar o JavaScript dela. Deixa eu ver aqui. É no Distic JS, eu vou colocar o Bootstrap Select. E no CSS eu vou colocar também o Bootstrap Select nela. Só que além disso eu vou precisar de adicionar uma outra parte da biblioteca Bootstrap que a gente não colocou aqui. Então eu vou baixar o Bootstrap aqui também, só para mim poder pegar uma outra partezinha que ficou faltando. A gente vai ter de trocar o Bootstrap por um bundle. Eu vou vir aqui ó, no Bootstrap, cadê? E vou pegar esse JavaScript aqui, ó, Bootstrap Bundle. Porque esse bundle é que vai ter a propriedade que a gente vai precisar de uma outra biblioteca chamada Popper, que serve para mostrar aí na tela. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de adicionar o Bootstrap Bundle, que está dentro do Bootstrap, e o Bootstrap Select no JavaScript. E no CSS, só o Bootstrap Select. Agora, nós vamos ir lá na nossa template. Cadê o nosso template? Esse aqui. Vou vir aqui e vou importar o Bootstrap Select. O Bootstrap eu vou trocar pelo Bootstrap Bundle, igual eu falei. E depois nós vamos importar o Bootstrap Select também. Se eu vier aqui atualizar minha tela, não parece que não vai acontecer nada. Mas agora eu posso vir aqui na minha propriedade ali. Ele deu um errinho aqui no construtor, deixa eu confirmar só. Não é Bootstrap Bundle que chama, não? É Bootstrap.bundle, desculpa, é por isso. .bundle. Vamos ver agora. Beleza, deu tudo certo. Eu vou vir aqui e vou pegar, por exemplo, essa disciplina aqui. Eu vou colocar um ID nela aqui para eu poder conseguir selecioná-la. Então, eu vou pôr um ID aqui e chamar de disciplina. Então, eu vou vir aqui e selecionar pelo disciplina. E vamos chamar na nossa função múltipla, select pick. Vamos ver o que vai acontecer. Nada, né? Acho que tem que pôr um refresh aqui para atualizar. Não. Deixa eu chamar ela aqui com no JavaScript aqui. Eu vou vir aqui, vou pôr um script aqui. Acho que tem que ser chamada no onload da página. Aí eu vou vir aqui, vou pôr no document with. Nós vamos chamar a nossa funçãozinha select picker.
Beleza, vamos atualizar nossa página para ver o que acontece. Isso. Agora, se vocês verificarem, ela vai trazer aqui os nossos select pickers aqui bonitinho para mim, sem a necessidade de a gente ficar com aquela caixa feia. E aí eu consigo vir aqui e mandar eles para o meu controlador. Basta, como eu vou estar mandando vários, eu tenho que colocar aqui na minha disciplina na frente um colchetezinho para determinar que isso aqui é um array, que vai chegar do lado de lá vários conteúdos. Então a gente coloca o colchete na frente, na hora que chegar lá no meu professor controller vai chegar várias disciplinas aqui para mim poder salvar. O que eu vou fazer? Depois do save, eu vou vir aqui e vou botar os relacionamentos, só para mostrar para vocês, ó, quando a gente está querendo salvar aqui, ó, no many to many, a gente tem como fazer o attach, que vai passar, vai adicionar um determinado ID, ou seja, quando eu dou um attach, eu estou pegando e estou adicionando aquele ID no meu relacionamento. E o detach vai remover. Então, para a gente poder garantir que sempre vai estar atualizado, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, professor, lista, disciplinas, e vou dar um detach, ou seja, removo tudo. E rodo um for each, request get disciplina as disciplinas, pode ser disciplina mesmo. Aí eu dou um professor lista disciplinas ponto attach, passando a disciplina. Então, olha lá, eu removo todas e adiciono as que foram selecionadas, porque eu nunca sei quando que eu vou estar clicando para desmarcar ou para marcar, então a forma mais fácil é remover tudo e adicionar de novo. Então, dessa forma, eu removo todas as disciplinas vinculadas e adiciono as disciplinas que o cara marcou. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Então, vou criar um professor aqui, teste2, o e-mail dele, teste2, teste2.com, matrícula 123, titulação ele vai ser graduado. Disciplinas, vamos pôr todas as disciplinas para ele, não vou pôr foto. Salvar, olha lá, ele já veio aqui com todo mundo selecionado. Se eu vier aqui editar ele, por enquanto ainda não está trazendo marcado, mas se eu viesse aqui e marcasse só uma das disciplinas, ele iria vir e ia desfazer dessa forma. Então agora falta a gente fazer o quê? A gente trazer essas disciplinas aqui selecionadas quando eu clicar no editar. Vamos verificar como que a gente pode fazer isso. Eu vou ter de vir aqui na minha index aqui, e na hora que eu estou rodando o for each, eu vou ter de alguma forma, ver se aquele camarada existe ou não. Eu acho que existe uma função aqui para testar se ele existe, quer ver? Deixa eu vir aqui. Tá, tá, tá. Cadê? Many to many, tá, tá, tá. O save method, o belongs to, isso. Não, mas não é o find. Many to many. Não. Deixa eu verificar aqui onde que tá. Peraí. Parece que não tem nada. Então nós vamos ter de vir aqui fazer um where mesmo. Então eu vou vir aqui e vou ver. Será que vai dar certo? Deixa eu testar aqui. Professor. Lista. Disciplinas. Where. id igual a disciplina. Se o count maior que zero, eu acredito que vai ser isso. Else vai dar isso daqui. Então, se for maior que a disciplina, eu vou copiar aqui de cima e selected. Selected. Não sei se vai dar certo, deixa eu ver. Vou editar um camarada aqui. Não. Deu certo. Isso aqui é função? Ué, deixa eu ver. Disciplina, disciplina. Ah, eu tenho que testar pelo ID dela, né? Ele é burro, né? Vamos ver.
Isso, aí já trouxe selecionadinho aí para mim. Então, quando eu estiver testando lá, eu já vou conseguir editar, trazer as que estão selecionadas e beleza. Por último, o que nós temos de fazer, né? Lá no nosso controlador de professor, quando eu excluir um professor, antes de eu fazer o destroy dele, o que eu tenho de fazer? Dar o detect. Senão, o que vai acontecer? Como eles vão estar vinculados, ele não vai deixar excluir por causa da chave estrangeira. Vamos testar aqui agora. Se eu vier aqui e excluir, ele vai excluir. Opa! Eu vou ter de, agora, nesse caso, eu vou ter de fazer diferente. Então, eu vou ter de professor igual a professor find pelo ID. Aí eu vou dar o detect. Vamos lá, de novo, excluir, ok. Excluiu o professor e foi lá e excluiu. Se eu vier aqui na tabela de lista de disciplinas, eu vou excluir o outro aqui só para a gente validar. Se eu vier aqui na lista de disciplinas, ele excluiu toda ela antes de fazer a exclusão do professor. Ok? Por último, nós vamos ter de fazer agora a mesma vinculação que a gente fez para o professor aqui para dentro das disciplinas. Então, eu vou vir aqui, ó, public function, lista professores. Por quê? Porque a gente vai querer saber lá na tabela de disciplinas se tem um professor ou não. Eu vou pegar o mesmo belongs to many aqui, só que eu vou trocar ao invés de disciplina é professor. E aqui a gente tem de inverter a ordem, porque primeiro é a chave dessa tabela, que é a disciplina, e depois a chave da outra, que é professor. Para que isso aqui? Para na hora que eu estiver criando a minha visão de disciplina, eu conseguir vir aqui e testar se eu posso excluir ela ou não. Então, eu vou vir aqui, ó, se disciplina lista professores count for igual a 0, ou seja, não tem nenhum professor vinculado, a gente pode excluir. Else, and if professor vinculado a essa disciplina. Então vamos adicionar um professor aqui de teste aqui, eu vou pôr eu agora. Pessoas, matrícula tal, mestre, disciplinas Web 1 e Web 2. Salvar. Se eu vier aqui agora na disciplina de Web, tá vendo? Eu não vou conseguir colocar ela aqui. E com a chave a mais, essa chave aqui não existe. Então, se eu tiver um professor vinculado, eu não consigo excluir. Se não tiver, o botãozinho de excluir aparece ali para mim. Esse aqui, obviamente, eu poderia, ao invés de fazer esse texto, colocar um pop-up, alguma coisa assim do tipo. Ok? Então, a gente finaliza por aqui essa aula. Na próxima aula, a gente vai finalizar o nosso projetinho aqui, fazendo a parte de login e tal. E depois a gente encerra aí essa criação aí do nosso projeto. Ok? Então, vou finalizar por aqui, pessoal. Até a próxima. Deixa eu subir o projeto no GitHub aqui antes. Depois eu subo e já coloco lá para vocês. Até mais.